pecuária está no que chamamos de ciclo de baixa, um momento em que a retenção de matrizes, ocorrida nos últimos 3 anos, promove uma oferta muito grande de animais e, com isso, o preço da arroba despenca. Esse movimento, que acontece de tempos em tempos, exige do pecuarista ainda mais atenção para não perder oportunidades de ganho na atividade. Pois, justamente para falar sobre essas oportunidades, a gente recebe o nosso colunista de saúde animal, médico veterinário Marcos Rezende, que já está aqui sempre pronto para falar com a gente. Muito bom dia, Marcos. Tá onde hoje, hein? Bom dia. Bom dia, estou em Uruará, no estado do Pará, região sudeste do estado, quase no Rio Tapajós, viu, Lilian? Olha só, que bacana. Muito interessante, né? Dessa forma, então, tirando esse raio-x da pecuária, que o Marcos Rezende traz sempre para a gente muita informação, conhecendo um pouco mais as histórias dos nossos pecuaristas, trazendo, claro, prestação de serviço. E aí, por isso nós vamos falar deste assunto tão importante nesta época do ano. Falando, né, Marcos, que você já vem dizendo que esse ciclo, né, de baixa poderá ser mais curto, né, que o esperado. Por que você acredita nisso? Por que você está enxergando esse movimento? Pedro, os ciclos de alta e baixa, eles acontecem sazonalmente, como você mesmo comentou, né? Ou seja, a cada 3 anos a gente tem uma retenção, vamos pensar a média, 3 anos, a gente tem uma retenção de matrizes muito grande, e aí sobra bezerro, sobra vaca, tem que aumentar a oferta, tem que diminuir. O que acontece? Por que eu tenho dito que o ciclo pode ser mais curto, esse ciclo, do que outros ciclos? Primeiro ponto, o abate de matriz já começou de maneira bastante contundente no passado, Pedro. Antes mesmo da gente entrar no ciclo de fato. E foi um abate que está vindo realmente de muito grande. Um outro ponto é que a gente abriu mercados e tem ampliado a exportação. A gente teve um percalço aí com a China voltou a comprar, o preço da arroba já animou. Aí tivemos Malásia, tivemos Indonésia, México, outros países que começam a comprar nossa carne. Se a escala frigorífica encurtar, Pedro, o que a gente tem? A gente tem uma oferta maior do frigorífico, uma disposição do frigorífico em pagar mais pela carne. Então, a gente acaba saindo desse período e diminui a quantidade de fêmeas no pasto, ou seja, começa o ciclo de retenção. Fazendo isso, eu tenho a impressão de que a gente vai sair desse ciclo. Então, o ciclo que normalmente dura de 3 a 4 anos, nesse ano, nessa época, Pedro, eu estou acreditando que vai ser um ciclo com a metade do tempo, ou seja, um ciclo de baixa de aproximadamente 2 anos. Muito interessante, Marcos. Agora conta pra gente, né? Em algumas regiões já tem gente desmamando aí a bezerrada para vender, bezerros mais leves, inclusive. Isso é bom ou ruim para o pecuarista, hein? Depende, Lilian, de que lado da corda você está. Se você é o pecuarista que está comprando, isso é bom para você, porque você traz um bezerro mais leve, você consegue agregar, consegue fazer um programa sanitário com esse bezerro, nutricional, e consegue agregar mais peso para ele. Agora, se você é o pecuarista que está vendendo o bezerro, e ele tem muita gente confundindo, vender bezerro leve com antecipação de ciclo, sabe, Lilian? E a coisa não é bem assim. Quem vende o bezerro mais leve, Lilian, ele perde a oportunidade de colocar mais peso no bezerro. A época da vida do bovino que ele mais ganha peso é justamente do nascimento à desmama, que ele quadruplica, quintuplica o peso de nascimento. Então, o produtor, ele vendeu o bezerro um mês antes, ele perde a oportunidade de colocar aquele talvez mais que uma arroba, dependendo do protocolo nutricional. Então, é preciso entender de que lado da corda você está para saber o que você vai querer. Um bezerro mais leve, mais pesado, vai vender um bezerro mais leve, mais pesado. Dá uma olhada no bezerro e dá uma analisada no seu bolso. Tudo bem. Agora, Marcos, quem compra essa bezerrada, né? Quais os cuidados sanitários que eles devem ter, né? Que seus pecuaristas devem ter com eles, né? Que a gente sabe que é um momento bem importante, um momento crucial aí neste período, né? É o momento mais estressante da vida do bezerro. Existem 2 momentos de estresse na vida dos bovinos. No caso das fêmeas, tem 3, ou seja, ao nascimento e ao parir, é um momento de muito estresse e risco de vida para as fêmeas, e para os machos também entra a questão já que o macho só vai nascer, né? Ou seja, entra a questão da desmame. É um momento de muito estresse, em que surgem os parasitas, afloram que estavam ali latentes, que doenças bacterianas, virais podem acontecer. Então, quem compra esse bezerro, obrigatoriamente, já de largada, precisa fazer um bom endectocida concentrado para garantir que o produto fique agindo até o final desse estresse e também fazer uma boa vacinação anticlostridial. Se o produtor compra um bezerro pesado, oriundo de creep feeding, o que a gente precisa fazer?
não pode diminuir a qualidade da nutrição desse bezerro. Então, comprou um bezerro que você sabe que vem de cripe, ou seja, aquele trato que a gente dá no bezerro junto com a vaca, tem aquele coxinho mais baixo para o bezerro continuar comendo para crescer mais rápido, dá um bezerro mais pesado. Esse produtor precisa dar um aporte nutricional maior para esse bezerro, para que ele não dê o que a gente chama daquela famosa barrigada, e aí ele vai demorar mais para ganhar peso. Se o produtor compra um bezerro mais leve, aí ele tem que ter esses mesmos cuidados sanitários, mas aí ele tem que fazer um suporte nutricional de entrada, ou seja, para o bezerro começar a ganhar peso. Existe uma pequena diferença entre os dois, mas que faz muita diferença no resultado final que a gente tem desses produtos. Muito bem, e você comentou aí, Marcos, creep feeding, né? Eu queria que você explicasse um pouco mais, então, que você já falou, né, sobre esses cuidados. E é verdade também que o bezerro de creep feeding exige, então, mais cuidados nutricionais de quem compra, né? Quais cuidados são esses? Exatamente, Lilian. Esse é o ponto. O bezerro de cripe, ele é um bezerro que ele vem com... Primeiro, o que é o cripe, né? Respondendo a tua primeira pergunta. O creep feeding é um suporte nutricional que a gente dá para o bezerro, ainda enquanto ele está ao pé da vaca. O bezerro ele começa a receber uma raçãozinha com, digamos assim, com aromatizante para ele poder se interessar por ela, e ele vai comendo essa ração, ele se desenvolve mais, ele alivia a vaca, porque ele mama menos bezerro, então a vaca volta a ciclar mais rápido, engorda mais, e o bezerro também cresce mais. Só que aí tem um cuidado com esse bezerro, porque esse bezerro de cripe, se ele sai de uma propriedade que está muito bem cuidado e vai para uma propriedade que não tem o suporte nutricional adequado, ele tem uma queda de peso, Lilian, e aí depois ele vai demorar para recuperar isso. Então, o cuidado com o bezerro de cripe, para quem compra comprou o bezerro de cripe, assevera na nutrição. Porque embora o produtor vá gastar um pouquinho mais, ele vai antecipar em pelo menos 6 meses o tempo de abate de um animal que vem de cripe, frente a um animal que vem de um cuidado que não seja de cripe. Perfeito. Agora, Marcos, só para a gente arrematar, uma última questão. Também tem aquele cuidado com a vaca, né? A gente tem que pensar também depois, né, dessa parte da desmama. Como é que também tem esse período nutricional, né? Que falam muito sobre essa questão de que a vaca é uma espécie de termômetro, né, do período de desmama. Pedro, a vaca, no campo, o que a gente faz? Quando a gente está desmamando o bezerro, a vaca está se preparando para entrar na próxima cria, porque ela já está de barriga cheia, tá? A vaca que está vazia, o que eu recomendo ao produtor? Assevera na nutrição, faz um protocolo sanitário para preparar essa vaca para ir para o abate. Porque a vaca que desmamou vazia tem que ir para o abate, então ela tem que ir gorda para o abate. Se a vaca está cheia, ela entra num protocolo nutricional de pré-parto, ou seja, ela vai começar a preparar, porque ela tem que ganhar peso, tem que melhorar seu status, seu score imunitário para poder parir bem. Então, os cuidados com vacinações anticlostridiais, vacinações de doenças reprodutivas, como IBR, BVD, leptospirose, tem que ser feita, e também um bom manejo, digamos assim, um bom manejo de bem-estar animal, ou seja, vaca, Pedro, que está em pasto sombreado, com boa água, com bom coxos de sal, com sal mineral de qualidade, são vacas que parem mais, têm menos aborto, têm menos reabsorção embrionária, são vacas que entregam mais lucro para o pecuarista.